eu acho assim, ó, que soft power mais diplomacia são muito mais eficazes do que esses métodos de força aí que os Estados Unidos quer colocar em prática. Eu acho que até eles podem colocar em prática em Cuba, mas não vai ser o mesmo que foi na Venezuela. Eles vão ter um outro cenário muito diferente ali dentro de Cuba, né? E um exemplo disso são os 32 que caíram lá em Caracas, os cubanos, né? Em Cuba vai ser bem mais complicado sequestrar ou fazer qualquer coisa lá dentro de Cuba. E eu acho que os Estados Unidos estão num caminho sem volta. E o Xi Jinping deu a letra, né, Suzana? O Xi Jinping, ao vir com a armadilha de Tucídides e este comunicado, essa ida do Putin na sequência da estadia do Trump lá em Pequim, na China, ela foi de um simbolismo completo, né, Suzana? Foi de um simbolismo total. O Putin desembarcar ali 48 horas, 72 horas depois que o Putin foi embora, e tudo que eles fizeram, planejaram, né? Foi muito bem planejada a ida do Putin, a assinatura de 20 acordos e mais 20 ali deixados no horizonte, né? Quando o Trump saiu de lá sem nada, sem acordo nenhum, sem assinatura nenhuma, né? E o Putin sai com dezenas de assinaturas, com compromissos, com discursos de fortalecimento das relações, com recados para o Trump no sentido de que, deixando claro, olha, tanto a Rússia como a China cresceram e se desenvolveram a partir deste modelo de cooperação mútua, né? Então, eu acho que isso aqui é um cenário muito fértil, né, para a gente debater. E eu acho que o horizonte é esse. Xi Jinping e Putin deram o horizonte, né, Suzana, e o caminho que o mundo deve seguir aí a partir de agora, né? Sim, com certeza. Esse foi um encontro bem relevante. Quem acompanhou o nosso programa de ontem sabe que a gente trouxe uma notícia do Opera Mundi destacando esse encontro, destacando os acordos comerciais, principalmente em segurança energética, que a China e a Rússia fecharam. Então, demonstrando que a Rússia acertou ao virar-se para a Ásia, né, ao girar o seu eixo, deixar de se preocupar tanto com a Europa e com insistir, e fazer esse giro em direção à Ásia e começar a comercializar gás e petróleo para a China, o que garantiu uma sustentabilidade da Rússia durante a guerra, e a China também diversificando a sua base energética, porque muita gente falou, né? Quando fechar o Estreito de Hormuz, a China vai dançar, a China não vai conseguir sustentar. E não, a China, é uma forma muito inteligente, ela não aposta toda a sua segurança energética numa cesta só. Então, ela não põe todos os seus ovos numa cesta só. Ela tem uma míriade de fontes de energia para se sustentar e tem conseguido garantir a sua segurança energética à medida que baixava a entrada de navios que vinham ali da região do Oriente Médio, ela ia aumentando o seu consumo de importação da Rússia, e nesse encontro, Rússia e China fortaleceram laços e estão estreitando projetos de infraestrutura, de construção de gasodutos, de oleodutos, para que essa parceria seja fortalecida. E à medida que esses países se fortalecem economicamente também, né, Portinho, eles vão se consolidando como polos, né, nessa tentativa de construir um mundo que saia dessa unipolaridade dos Estados Unidos e que vá para uma multipolaridade. E aí, aproveitando essa notícia, esse papo sobre mundo multipolar, sobre queda, né, enfraquecimento da hegemonia dos Estados Unidos, eu trouxe aqui uma outra notícia do dia que eu considerei bem interessante, que eu acho que vale a pena a gente compartilhar aqui com o nosso público, que é sobre a guerra Irã e Estados Unidos, né? Na verdade, uma guerra ilegal dos Estados Unidos contra o Irã. E agora a gente está na seguinte etapa, né? A gente tem aí um cessar-fogo que volta e meia é ameaçado pelos Estados Unidos. O Trump, dia sim, dia não, fala que vai atacar o Irã, recua. Então, aquela piada, né, do Trump always chicken out, que ele sempre foge, sempre na hora H ele não sustenta, né?
Então, a gente teve várias idas e vindas, o Trump, dependendo do humor que ele acorda de manhã, ele posta uma coisa, então a gente nunca sabe. Mas, assim, oficialmente, o atual estágio da guerra é esse. O Irã revisa a contraproposta dos Estados Unidos para cessar fogo. Então, essa é a notícia de hoje que saiu aqui no Opera Mundi. Esse é o estado atual da guerra, né? Então, a gente está aí com negociações em meio às ameaças de Washington de retomada da ofensiva. E o Irã... Portinho, sempre muito firme, né, nas suas tratativas. E o Irã falou, olha, a gente recebeu, né, aqui a contraproposta americana e a gente tá na mesa de negociação, mas eles foram muito claros, né? Eles disseram que se tiver que ir para a guerra, eles vão, e se tiver que negociar, eles vão negociar. Então, o Irã não está se ajoelhando para os Estados Unidos, né? O chanceler iraniano, Abbas Araghchi, falou que o país está preparado tanto para uma solução diplomática quanto para os confrontos. Então, ele falou, onde for necessário lutar, nós lutaremos, e onde for necessário negociar, nós negociaremos. E eles deixaram bem claro que não estão dispostos a abrir mão daquilo que eles venceram na guerra, né, Portinho? Porque os Estados Unidos, ele quer ganhar na diplomacia o que ele perdeu no campo de batalha. Então, o Irã falou bem claro que a proposta iraniana mantém os pontos já apresentados antes, que é exigências relacionadas ao estreito do controle do Estreito de Hormuz, compensações por danos de guerra, suspensão das sanções econômicas, que isso aqui, pessoal, é um dos pontos mais fundamentais do Irã, é conseguir levantar as sanções. Se o Irã conseguir sair com uma negociação disso, gente, é como ganhar uma guerra, assim, é tão grande quanto ganhar militarmente a guerra, porque isso hoje que continua sufocando a economia iraniana. Então, é um dos pontos principais do Irã, conseguir o levantamento das sanções. E aí ele coloca, né, desbloqueio de ativos iranianos, porque os Estados Unidos, assim como fez contra a Venezuela, assim como fez com a Rússia, roubou ativos iranianos, certo? Eles roubam, eles são piratas, eles roubam dinheiro dos outros países, e também colocaram aqui a retirada das tropas norte-americanas da região. E essa também seria uma baita vitória do Irã, porque a gente sabe que o Oriente Médio está ali cercado com dezenas e dezenas de bases americanas, e na guerra o Irã causou grandes danos a essas bases, Portinho. Muitas bases foram atingidas, então o Irã realmente surpreendeu o mundo com a sua reação. E o que resta ao Trump é ficar falando nisso, né? Que se eles não negociarem, ele vai atacar com força total, vai voltar a idade da pedra, essas coisas que a gente já viu o Trump falando. Então, nós estamos vendo aí o Irã com uma posição duríssima na negociação com os Estados Unidos e não está aceitando o rebaixamento das suas propostas. Muito bom, é muito bom a gente ver este quadro aí. Eu acho que vem dentro desse ponto que eu estou trazendo, né, da consciência do povo iraniano, né? O governo iraniano, ele sabe que ele tem o povo iraniano ao lado dele, né? E eu acho que isso motiva o governo iraniano a ter essa postura altiva e soberana, né? Eu vou dar uma voltinha aqui, Suzana, mas eu chego no Irã, tá? Eu vou dar uma voltinha lá para trás um pouco para o encontro da China com o Putin, né? E assim, né? Tu falou ali da matriz energética da China, que é diversificada. A China aprendeu com o passado, né? Como bom marxista, né? Como bom marxista aprende com o passado. Então, como é bom tu ver países que... O Emerson Ribeiro, que é o Eulianov, que está aqui no chat, ó, é um camarada que está sempre conosco aí, está falando que ninguém nunca derrotou um país com governo marxista-leninista, né? Aí ele cita ali, inclusive ele cita a União Soviética, né? Que não foi derrotada, a União Soviética foi traída, e ele fala ali que a única forma de derrubar um governo comunista é traição interna, né? Liquidacionismo. E assim, então a China aprendeu com o seu passado, está fazendo muito bem em diversificar sua matriz energética. E tu sabe o que a Rede Globo falou, Suzana, sobre o encontro Putin e Xi? A Rede Globo trouxe a notícia como se tivesse sido um fracasso, porque eles não concretizaram o gasoduto aquele que o Putin e o Xi Jinping farão inevitavelmente um dia,
ligando a Sibéria ou a um território lá da Rússia à China diretamente, né? Não assinaram agora, mas eles farão inevitavelmente isso aí, né? E a China, nesse sentido que tu falou também, a China não quer ficar dependente de energia russa, né? É a estratégia chinesa essa, né? Mas a Rede Globo, de uma forma patética, Suzana, ela trouxe essa do gasoduto como um fracasso e dizendo assim, e veja que do Putin, a China comprou 200 aviões da Boeing, como se tivesse sido sucesso os Estados Unidos, a relação com os Estados Unidos e com a Rússia um fracasso da relação, né? Olha como é a lógica, assim, bem rasteira, né, do jornalismo da Rede Globo, mas é proposital, né? É pura propaganda imperialista, né? Mas eu fui buscar a China e a Rússia porque eu queria chegar no Irã. Eu acho que esse encontro do Putin com Xi Jinping ele é muito importante também lá para a guerra contra o Irã, né? Inclusive, no comunicado conjunto, eles mandaram ali recados bem claros, né? Repudiando, né, a atuação dos Estados Unidos de forma unilateral pelos países do mundo. Eles implicitamente criticaram o sequestro de lideranças mundiais, né? Não falaram no nome do Maduro, mas era bem claro que o recado era para esse episódio, né? Eles criticaram abertamente o ataque ao Irã, né? No comunicado conjunto deles, e eu acho que isso fortalece ainda mais o governo do Irã, né? Porque isso aqui é uma coisa que no começo da guerra contra o Irã surgiu aquilo que sempre surge, né? A Rússia e China não estão fazendo nada pelo Irã, né? E é evidente que estão fazendo, eu não vou perder tempo aqui dizendo, que a gente já falou tanto sobre isso, mas eu tenho dito o seguinte, Suzana, que o Irã talvez não tivesse tanta coragem para enfrentar o imperialismo se ele não tivesse esse respaldo diplomático, logístico, militar, inclusive, né, tecnológico, da China e da Rússia. Não estou querendo dizer aqui que o Irã não seria nada sem esses países. Pelo contrário, o Irã ele apontou um caminho mostrando que é possível um país sancionado, um país com dificuldades, ter a sua tecnologia própria de radares, de mísseis, né, ter todo esse arsenal para enfrentar o imperialismo com alguma dignidade, né? Mas, sem dúvida que esse apoio, esse respaldo, digamos assim, da China e da Rússia, eu acho que fortalecem, né, o Irã para fazer esse enfrentamento direto com os Estados Unidos, porque o Irã está fazendo um belo enfrentamento direto aos Estados Unidos e ao sionismo, né, Suzana? Vamos lembrar que o sionismo está junto aqui neste bolo. O que representa o sionismo? O sionismo representa o terrorismo, né, gente? Não é fácil tu enfrentar uma nação terrorista. Aliás, não é fácil tu enfrentar o imperialismo estadunidense e este porta-aviões terrorista ali do Médio Oriente ao mesmo tempo, né, Suzana? Certeza, Portinho, que o que o Irã está enfrentando e todo o eixo da resistência está enfrentando ali contra Israel é um Estado terrorista. E aí eu queria trazer aqui para vocês, inclusive... Porque veja só, Suzana, desculpa claro. te interromper, mas só para não perder esse gancho aqui, né? Enquanto o Irã está numa mesa diplomática aí com os Estados Unidos, e o que eu ouvi é que eles nem se encontram, né? Eles não querem nem se encontrar com os diplomatas estadunidenses. Eles oferecem a proposta, saem da sala e entram os representantes estadunidenses lá no Paquistão era meio assim, né? Enquanto eles estão nesta mesa diplomática, Israel está fazendo de tudo para prejudicar qualquer tentativa de acordo. Israel, quando vê que vai sair alguma coisa efetiva na diplomacia, vem e mata centenas no Líbano, joga uma bomba em algum lugar, acelera lá no massacre de Gaza, que continua, né? Todo dia está morrendo gente em Gaza, é bom a gente falar sobre isso. Então, Israel é um fator de desestabilização das tentativas diplomáticas. Eu acho que é importante a gente colocar, né, Suzana? Com certeza, Portinho, isso que você falou, que é importante a gente sempre lembrar para as pessoas o que acontece em Gaza,
que é um cessar-fogo que é sucessivamente violado. Nessa semana, Israel atacou novamente um ponto de distribuição de alimentos. Então, de novo, Israel atacando pontos de distribuição de alimentos, onde uma população que vive sob cerco militar vai buscar comida e é bombardeada. Mas também, pessoal, o que está acontecendo na Palestina, como a gente sempre fala, é o terrorismo, que é o regime de apartheid e uma política terrorista contra a população da Cisjordânia. E aí eu quero mostrar aqui para vocês, já que a gente ainda está nesse mês de lembrança da Nakba, um vídeo que é uma imagem muito clara, Portinho, do que é o Estado de Israel, o que foi a Nakba e o que é o sionismo, né? Então quero mostrar aqui para vocês um vídeo para a gente entender, que eu acho é sempre importante a gente nunca se esquecer do que está acontecendo em Gaza, por mais relevante que sejam as notícias sobre Cuba, sobre o Irã, a gente não pode esquecer da Cisjordânia e de Gaza. Isso aqui, pessoal, esse vídeo que eu vou mostrar para vocês é uma síntese de como o Estado de Israel foi fundado. Isso aqui são cenas deste ano na Cisjordânia. Vejam só o que o Estado de Israel faz contra os palestinos. תוקפים אותנו. O camarada colocou aqui no chat que não conseguiu ver esse vídeo todo, que é só ódio, ó, o Caio Costa. Obrigado pela presença aí, meu camarada. Realmente, né? E é isso, né? Essas figuras aí que são os colonos ali, totalmente legitimados, né, pelo Estado sionista, por um regime de apartheid, né? E é lamentável, né? Sob todos os pontos de vista que a gente possa olhar essa questão. Né? É isso, Portinho. Esse vídeo, eu sei que muita gente fala para mim, eu não gosto que você poste essas coisas. Eu falo assim, gente, eu gostaria que essas coisas não existissem. Assim, a gente não pode negar a realidade. Então, por mais que seja duro, eu sempre acho importante a gente ver o que está acontecendo em Gaza, porque a gente só tem a dor de ver. Os palestinos têm a dor de viver. E o mínimo da solidariedade internacional é a gente dar palco, a gente ecoar esse grito de socorro dos palestinos e denunciar a violência do Estado de Israel. Então, as imagens que vocês viram, eles atacando mulheres, crianças, homens que estão sozinhos, eles atacam em bandos, né? Atropelam os animais, os palestinos, e tudo isso é uma política de terror que existe já desde o início do século XX, principalmente ali a partir da década de 20, porque é com base nessa política que eles expulsam os palestinos, eles aterrorizam os palestinos e eles acabam desistindo, indo embora por temor e pânico dessa violência colonial. E em Israel hoje está em progresso o avanço dos colonatos. Então, o genocídio em Gaza não freou o processo de tomada da Cisjordânia, ao oposto, eles estão dobrando a aposta e invadindo mais e mais terras, aprovando leis para aprovar mais assentamentos. Então, eu acho que fica muito claro, pessoal, a natureza fascista desse regime de Israel, porque